Bom, gente, então vamos nessa, né? Bom dia, mais uma vez, a todos e a todas que já estão aqui presentes. Bom dia, Suiane, bom dia, Pedro, Hugo, Micael, Stephanie, Milena, sejam todos bem-vindos, gente. Então, a gente está indo agora para a nossa segunda aula de língua portuguesa, né, no curso do Enem no Tira Férias. E aí, como vocês já tinham visto lá, até pela divulgação que a escola vinha fazendo, né, o nosso tema vai ser hoje variações linguísticas. E aí, essa questão vai ser muito importante para a gente, galera, porque o tema de variações linguísticas, ele é um dos temas que é quase que certeza de que vai estar presente na prova. É um tema muito pedido, né, assim, está sempre muito presente nas provas do Enem, e em parte isso é pela importância dessa discussão, né, que é uma discussão que por muito tempo não acontecia na escola, nas disciplinas de português, e que depois passou a ser uma discussão fundamental. E aí eu queria fazer, como a gente já tinha falado agora há pouco, né, antes do início da aula, uma pequena apresentação, uma pequena explicação para vocês, mais ou menos, de como é que funciona essa discussão sobre variação linguística, né, o que a gente chama de variação linguística, qual a importância desse tema, e quais são os tipos de variação linguística, para depois a gente passar precisamente para as respostas, para as resoluções das questões aí do Enem, né? Que eu acho que acaba sendo o que é mais pertinente para vocês, assim, ou pelo menos o que é mais urgente, na verdade, né? Então, vamos lá. O que a gente está chamando de variação linguística? No fim das contas, o que é variação linguística, gente? Galera, variação linguística é o seguinte, a gente sabe que a língua portuguesa, que qualquer língua praticamente, ela não é falada da mesma forma por todos os seus falantes, né? E também nem é falada como ela é normalmente escrita. A língua, ela acaba sempre trazendo aí algumas pequenas diferenças de um falante para outro, mas principalmente de comunidades de falantes de umas para as outras. O que eu estou chamando de comunidade de falante? É qualquer grupo, gente. Qualquer grupo que compartilha a mesma língua. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, a galera de Fortaleza é uma comunidade de fala. Todos nós falamos português, em sua maioria, né? Claro que existe a possibilidade de se falar outras línguas. E a gente fala português com alguns traços que são normalmente característicos do falante de Fortaleza. Claro que dentro de Fortaleza a gente vai ter diferenças, que a gente vai ter traços semelhantes de Fortaleza e de outras cidades, como, por exemplo, Caucaia, como, por exemplo, Horizonte, Eusébio, essas cidades da região metropolitana. Inclusive, a gente vai ter algumas semelhanças entre Fortaleza e cidades mais distantes, né, como Recife, Teresina, São Luís, que é até bem mais distante do que do Fortaleza. Então, tudo isso constitui comunidades de falas, né, grupos de pessoas que compartilham a mesma fala. E se a gente comparar, por exemplo, a forma como a gente fala aqui em Fortaleza ou aqui no Nordeste, para a forma como se fala no Sudeste, a gente vai perceber que existem diferenças. Né? Ali, como o pessoal fala no Rio de Janeiro, em São Paulo, existem diferenças. E aí, muitas vezes, a gente fica com aquela questão, né? Ah, mas se tem diferença, então alguém aí deve estar fazendo alguma coisa errada. Né? Alguém deve estar falando algum equívoco, está usando a língua de maneira equivocada. E aí a discussão sobre variações linguísticas, ela foi muito importante para mostrar para a gente que não, que a questão não é essa. Porque se a gente fosse seguir essa lógica, né, e tomasse a língua portuguesa escrita como a língua correta, aí a gente diria que todo mundo que fala português fala errado, né? Porque ninguém fala exatamente da forma como se escreve. Então, na verdade, a variação linguística, gente, elas são as diferentes formas pelas quais as pessoas que utilizam a língua, né, fazem esse uso de maneira diferente. E aqui eu coloquei algumas das questões, né? Eu dei alguns exemplos bem soltos, mas não se preocupem não que eu vou especificar. Porque a gente vai ver que a razão pela qual essas pessoas, essas comunidades de fala, a razão pelas quais elas falam diferente, podem ser diferentes razões, várias razões, e a forma como essa diferença se expressa no uso da língua também podem ser vários, tá bom? Porque isso aqui é a questão central. Isso mostra pra gente uma coisa que é muito importante a gente compreender hoje em dia, que é de que as línguas, principalmente nas suas versões orais, nas suas versões faladas, elas são muito diferenciadas, elas são muito múltiplas. E é muito complicado a gente compreender
qualquer língua que seja, como uma expressão rígida, uma expressão que seja parada, formalizada e que não possa aceitar nenhuma modificação, nenhuma variação dentro dela, tá, gente? Isso é importante porque isso até tem um aspecto aí que a gente pode relacionar com disciplinas como sociologia, como história, como geografia, para entender como é que uma língua se comporta, né, no tempo e no espaço. Então, vamos lá. Isso aqui é uma definição que eu estou apresentando bem ampla, bem genérica do que seria variação linguística, tá, gente? Basicamente, como eu falei, é essa capacidade que a língua tem de ser expressa, de ser utilizada de maneiras diferentes por diferentes usuários da língua. E aqui, mais uma vez, eu queria reforçar, eu estou pensando em usuários mais como grupos do que como indivíduos, mas também indivíduos podem fazer usos diferentes, né? E aí eu vou falar para vocês agora, primeiro, quais são os diferentes tipos de variações, as razões pelas quais uma língua pode ser levada a variar, né, a ser diferente entre uma comunidade e outra. A gente tem principalmente, gente, diferenças regionais, que eu acho que essa é bem clara, né, porque tem a ver, a que se apresenta de maneira mais clara, mais nítida para a gente, né, mais rápido para a gente. Então, por exemplo, como eu acabei de falar, se eu tenho comunidades em lugares diferentes, a forma como essas comunidades utilizam a língua portuguesa vai ser diferente. Então, o pessoal do Ceará não fala do mesmo jeito do pessoal do Recife. O pessoal do Nordeste não fala do mesmo jeito do pessoal do Sudeste. O pessoal do Norte não fala do mesmo jeito do pessoal do Centro-Oeste. E assim por diante, né? Então, é muito fácil, quando eu tenho pessoas que habitam, que moram em lugares diferentes, elas podem, mesmo que elas utilizem a mesma língua, né? No Brasil todo mundo fala português, não, ainda que não fale só português, mas todo mundo fala português, mas o português é falado diferente a partir da localidade. Então a gente tem essa primeira variação, que eu vou chamar aqui de variação geográfica, tá bom? Ou variação regional, tá certo? Essa é uma das primeiras razões pelas quais uma língua varia, pelas quais ela se modifica. Mas não é a única, né, gente? Porque a gente também pode ter uma variação que não tem nada a ver com o lugar, mas com o tempo. Que a gente pode chamar de uma variação histórica, né? A gente sabe que, por exemplo, a língua portuguesa, tal como era falada pelos nossos pais, ou se a gente for mais longe, né, pelos nossos avós, ela não é exatamente a mesma língua portuguesa que é falada pela gente. Então a gente tem uma variação aí que é temporal, histórica ou geracional, porque ela varia de uma geração para outra. Então vocês podem pegar, por exemplo, palavras que vocês às vezes escutam os familiares de vocês mais velhos, pais, né, avós, tios falando, que vocês não identificam. Da mesma forma, e isso provavelmente é até mais comum de acontecer, que vocês podem encontrar utilizar a linguagem de determinada forma, palavras, né? E aí os familiares de vocês terem dificuldade de reconhecer. Um exemplo que eu acho muito fácil e que deu até uma boa discussão aí na internet no mês passado, acho que foi mês passado, foi a questão do cringe, né? O cringe, que é uma palavra que é de origem inglesa, e a galera das gerações mais novas, né, se apropriou, trouxe essa palavra para o português, e isso não é um problema, tá, gente? Isso é um processo natural da linguagem. E começou uma discussão na internet, né? Porque na internet a gente tem pelo menos aí, acho que até mais, pelo menos duas gerações utilizando a internet muito, né? Que é essa geração, a minha geração e a geração mais nova. Então, assim, muita gente ficou, mas o que é cringe? Começou toda uma discussão sobre isso. Isso mostra que a maneira como a linguagem vai variando com o tempo, entre gerações, produz nela variações, produz nela modificações. E aí, às vezes, a gente pode perceber isso muito claramente quando a gente compara, né, quando uma geração convive com a outra, em um mesmo espaço, em uma mesma comunidade. Então, a gente tem além dessa variação geográfica ou regional, a gente tem essa variação histórica, temporal ou geracional, como eu falei. A gente também tem variações sociais, né, gente? Que são aquelas variações que acontecem, né, que surgem em decorrência do pertencimento do falante a determinados grupos sociais. Então, isso, por exemplo, fica muito claro por questões de profissão, né? A gente sabe que tem determinadas profissões que acabam desenvolvendo um linguajar próprio, né?
Mas também outras razões, como o pertencimento à classe social, extrato social. Então, as classes mais populares têm uma forma de falar, as classes mais elitizadas têm outros, tem outro modo de falar, né, ou mesmo outros. E também tem aí entram questões várias, né? Por exemplo, questões de gênero. Então, existe um certo falar que é associado ao gênero masculino, um certo falar que é associado ao gênero feminino. Todas essas estratificações sociais, essas formas que a sociedade constrói, né? E aí tem toda uma discussão que a sociologia e outras ciências humanas vão fazer muito bem, né? Todas essas diferentes estratificações, essas separações que a sociedade constrói, né? Ou são construídas na sociedade, elas podem também dar origem a diferentes falares, tá? Então a gente tem também, além da variação temporal e além da variação geográfica ou regional, a gente tem essa variação social, né? Que como eu estou falando, dependente de várias questões. Podem ter uma diferença de gênero, profissões, camadas sociais, assim por diante. E, por fim, a gente tem uma variação que é mais, eu diria assim, mais perceptível, mais clara da gente perceber, mais nítida para a gente perceber, que é principalmente aquela variação de situacional. O que é uma variação situacional, gente? É um falar diferente de acordo com a situação em que o falante está. E essa variação é interessante porque ela pode acontecer mesmo na experiência de uma pessoa, né? Por exemplo, eu sou professor, e aí eu estou conversando aqui com vocês, eu estou usando uma determinada forma de falar português, até porque eu estou dando aula, a aula está gravada, então pessoas que eu não conheço vão poder ter acesso a essa aula, e eu preciso me fazer o mais claro possível. Pronto, eu estou nessa situação. Quando terminar essa aula aqui, aí se eu quiser, por exemplo, conversar no telefone com um familiar meu, ou com um amigo meu, ou com a minha companheira, aí eu vou usar outro português. Eu não vou usar o mesmo português que eu estou usando aqui com vocês, eu vou usar uma outra forma de falar. Então vejam que às vezes até o mesmo falante, né, eu falei principalmente aqui dos falantes enquanto grupos, mas mesmo um mesmo falante, uma pessoa, né, um indivíduo, um homem, uma mulher, ele ou ela pode ter a sua fala variada dependendo do contexto em que ele ou ela está. Certo? Então a gente tem aí pelo menos 4 grandes variações, né? A variação geográfica, aquela regional, a variação temporal, histórica ou geracional. Nós temos a variação social, que são todas aquelas diferentes estratificações, e temos a variação situacional, que tem a ver com o contexto em que o falante está. Até aqui tudo bem, galera? Mandei um oi aí pelo chat, só para saber se está dando para acompanhar. Tudo certo, né? Show. Pronto. E aí, então isso aqui que eu estou falando, beleza, estou vendo aqui que a Emily está colocando também. Isso aqui que eu estou falando, gente, são as principais razões, tá? Esses aqui são os motivos pelos quais a língua varia. São por essas questões que a gente não pode dizer, por exemplo, que a língua portuguesa é só aquilo que está no nosso livro de gramática. Aquilo é uma variação, normalmente a gente chama aquilo de norma padrão ou norma culta, e esses nomes são coisas bem discutíveis, né? A gente vai ver que tem uma das questões que eu separei para a gente resolver aqui, que é exatamente sobre isso. E ela representa um determinado contexto, um determinado tipo de uso da língua portuguesa. A gente tem todos esses outros que eu já mencionei. E aí eu queria falar rapidamente de alguns tipos de exemplos de como a língua varia, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, a primeira forma de variação, que eu acho que é a mais fácil da gente perceber, é o que a gente chama de variação lexical. O que é a variação lexical, gente? É basicamente a variação de uma palavra, de um léxicos, né? É uma palavra técnica para dizer vocabulário, palavra. Então, por exemplo, existem lugares que a galera chama mandioca de mandioca. Existem lugares em que a galera chama mandioca de macaxeira. Existem lugares onde a galera chama mandioca de aipim. Isso é uma variação lexical, tá bom? A gente está percebendo que, por conta de diferentes comunidades de fala, uma palavra específica muda. A palavra para a qual as pessoas utilizam, a comunidade de fala utilizam, está se modificando de uma região para outra.
Ou então, por exemplo, a questão da tangerina, né? Que tem gente que chama de tangerina, tem gente que chama de mexerica. Isso são variações lexicais, tá bom? É uma variação de uma palavra. Mas essa não é a única variação que a gente tem na língua portuguesa, por exemplo. A gente também tem variações fonéticas. O que é uma variação fonética, gente? A pessoa não muda a palavra de uma região para outra, de um grupo para outro, mas ele muda a forma como certos sons das palavras são pronunciados. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal brinca muito, né? O R de São Paulo, do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, que é aquele R, enquanto a gente aqui no Ceará fala porta, né? Ah, menino, fecha a porta. O pessoal do interior de São Paulo, de Minas Gerais, fala porta. Isso é uma variação fonética, porque o que está mudando é o som do R. Ou então o S do Rio de Janeiro, né, que é chiado. A pessoa fala assim, ó, então prota. Pode ser também, né, Milena? Então, assim, por exemplo, a gente fala aqui, né, eu até vi um vídeo interessante sobre isso no Instagram, que a palavra isqueiro, né, isqueiro, o pessoal do Rio de Janeiro normalmente fala isqueiro. E muitas vezes isso pode até criar uma dificuldadezinha às vezes até para o próprio falante ali da cidade do Rio de Janeiro, com a palavra chiqueiro, né? Chiqueiro, aliás, perdão. Fica isqueiro e chiqueiro. Aí às vezes pode ficar parecido. Tem um vídeo engraçado que fala sobre isso, exatamente para mostrar que os sons, determinados sons, eles também podem se modificar de uma comunidade de fala para outra. E tem então essa é a variação fonética, né? A gente tem a lexical, que é de palavras, e a gente tem a fonética, que é de sons. E tem uma variação que é mais incomum, que pode causar mais estranheza, a gente acha mais esquisito, que é uma variação sintática. O que é uma variação sintática? É que quando de um grupo para outro, quando a gente compara de um grupo para outro, a gente vai perceber que a forma como as palavras são organizadas na frase, a forma como as pessoas organizam as palavras em uma frase, quando elas vão falar, se modifica, né? É diferente de uma comunidade para outra. Então, assim, às vezes pode ser uma questão de preposição, fulano fala chegar à minha, eu tenho que chegar à minha casa, e outras pessoas falam chegar em minha casa. Eu tenho que ir ao banheiro, outras pessoas vão falar eu tenho que ir no banheiro. Né? Então, a gente tem aí diferentes, isso é uma questão de regência, né? É uma questão de regência verbal. Então, é uma questão sintática. Só que aí, diferentes comunidades de fala, diferentes grupos que usam aquela língua, podem desenvolver diferentes regras. E aí, claro, vocês vão dizer, não, professor, mas aí tem um que está falando errado. Não, gente, lembrando, a variação linguística, ela não aponta para isso. Ela não aponta para a forma correta ou errada que a língua é utilizada, até porque todo grupo tem uma razão histórica para utilizar a língua daquele jeito. Agora, o que a gente tem que levar em consideração, porque aí as pessoas podem, às vezes, escutam isso e pensam, professor, então quer dizer que eu posso usar a língua do jeito que eu quiser? Não é assim, mas a questão da linguagem, ela vale, né, o que a gente pode chamar de uso correto da língua, não tem mais a ver tanto com a regra, mas com a adequação, tá? Do tipo de variação que eu estou usando para o contexto em que eu estou. E aí, por isso que eu posso dizer, se eu estou conversando com meus amigos, e aí eu falo, professor, eu quero ir no banheiro. Peraí, galera, eu vou bem ali no banheiro. Não está errado? Não. Porque é muito comum a gente fazer essas modificações em regência verbal em contextos informais. Agora, por exemplo, se você vai refazer uma redação no Enem, que é um outro tipo de uso da língua, e você usa a língua portuguesa da mesma forma como você fala, aí provavelmente você vai ter dor de cabeça. Provavelmente não, certeza. Porque a variação linguística que é pedida na redação do Enem é a variação padrão, aquela norma culta, que eu falei, né, norma culta ou norma padrão, que é exatamente a língua portuguesa da gramática. E aí, nesse caso, você tem que falar, né, na redação que alguém foi ao banheiro e não que foi no banheiro, tá bom? Então, a questão a discussão sobre variação linguística, ela mostra pra gente que a correção gramatical não tem a ver tanto com a regra, mas com o contexto em que a língua está sendo utilizada. Se para aquele contexto, a variação que eu estou utilizando, a maneira como eu estou utilizando a língua, está apropriada ou não. Isso é que vai determinar a correção ou a incorreção dela. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? Eu sei que eu estou falando muita coisa,
Eu tenho medo de estar passando muita informação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Estou vendo aqui que o Hugo e a Suiane já falaram que está dando para acompanhar, o Pedro também. Pois pronto, gente. Então vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que agora a gente pode dar início, já são 9h30, a gente ainda tem pelo menos uns 20 minutinhos, dá para fazer aí umas 3 a 4 questões. Eu vou passar aqui, então, ao compartilhamento de tela, para a gente poder ver as questões propriamente, e aí a gente vai fazer como a gente fez na aula passada, né? Eu vou ler a questão com vocês, e aí a gente tenta responder ela juntos e tenta entender por que a resposta é aquela e não as outras alternativas, porque isso é uma parte muito importante, como eu falei, né? Numa atividade como essa, né, aqui do Enem, de preparação para o Enem, é muito complicado se a gente simplesmente dá a resposta correta. Ó, gente, é letra B. Não, é importante a gente saber, tá, mas é letra B por quê, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, que eu acho que só um minutinho. Pronto, acho que agora tá todo mundo vendo, né? Eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor de vocês verem. Ó, gente, então tá aqui, né, a variação linguística, como eu falei, é um tema muito recorrente. Eu queria começar com vocês pela questão 2, porque eu dei uma olhada nas questões e vi que tem algumas que são mais interessantes para a gente discutir aspectos centrais do tema, tá? Então, bem aqui na questão, a gente tem a questão 2. Pera, acho que esse tá muito grande. Deixa eu botar aqui. Pronto, acho que agora tá bom. Então tá aí, a gente tem aqui na questão 2, né, a questão do Enem de 2017, a primeira questão que a gente vai resolver sobre variação linguística. Ele diz o seguinte, né, ele traz primeiro um texto, como é muito comum nas questões de português, né, o Enem como um todo ele faz muito isso, mas assim, nas questões de português isso é muito mais comum, que é você trazer um texto para contextualizar o que vai ser questionado, né, o que vai ser perguntado, e aí depois é que a gente descobre de fato o que ele quer saber. Então vamos lá, ele traz um texto que diz assim, né, um texto literário, tá, gente? Eu vou ler aqui para vocês. Então o texto começa dessa forma, né? Entrei numa lida muito dificultosa, martírio sem fim, o de não entender nadinha do que vinha nos livros e do que o mestre Frederico falava. Estranheza colosso me cegava e me punha tonto. Acho bem que foi desse tempo o mal que me acompanha até hoje de ser recanteado e meio mocorongo. Com os meus, em casa, conversava por 30, tinha ladinez e entendimento. Na rua e na escola, nada. Era completamente afrásico. As pessoas eram bichos do outro mundo que temperavam um palavreado grego de tudo. Deixa eu voltar aqui rapidinho para o nosso texto. Já sabia ajuntar as sílabas e ler por cima de toda coisa, mas descrencei a pedir a influência de ir à escola, porque diante dos escritos que o mestre me passava e das lições marcadas nos livros, fiquei sendo uma quarta-feira de marca maior. Alívio bom era quando chegava em casa. Tá aí a referência, né, o texto desse autor chamado, ou dessa autora chamada Bernardes, o nome do texto é Rememórias 2. E aí tem a questão propriamente, vamos lá. O narrador relata suas experiências na primeira escola que frequentou e utiliza construções linguísticas próprias de determinada região, constatadas pelo. Então, vamos lá. O que essa questão está querendo saber, basicamente, gente? Essa questão está querendo saber, basicamente, quais são os exemplos que vocês podem tirar do texto que apontam para uma variação linguística de tipo regional. Ou seja, uma variação linguística, uma forma diferenciada da língua de utilizar, que seja atrelada, dependente da posição geográfica na qual o autor, né, ou o narrador se encontra. A gente viu aí que o texto é do Goiás, né, estado de Goiás. E aí as opções que ele dá é, letra A, registro de palavras como estranheza e cegava. Será que é essa variação linguística regional que a gente tem em mente? O fato de que o texto apresenta palavras como estranheza e cegava. Letra B diz o seguinte, emprego da regência não padrão em
chegar em casa, olha aí que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente tem o uso da regência verbal que não é exatamente o que é determinado pela gramática, mas será que isso é um exemplo de uma regional específica de Goiás? Uso da dupla negação em não entender nadinha. Será que isso é uma variação, né, típica da região de Goiás? Emprego de palavras como descrencei e ladineza. E letra E, o uso do substantivo bichos para retomar pessoas, né? As pessoas eram bichos que temperavam com grego, está lá no final da primeira parte. E aí eu pergunto a vocês, gente, quais dessas opções vocês acham que expressa de maneira mais precisa uma diferença da língua portuguesa falada em Goiás em comparação com a língua portuguesa falada em outros cantos? O Hugo está achando que a letra D, o emprego de palavras como descrencei e ladineza, Pedro também, Rita também, Suiane também. Vamos ver se vocês estão certos aqui, gente. Eu tenho aqui o gabarito, eu acho legal porque aí vocês podem conferir, tá? Junto comigo, para ver que eu não estou inventando as coisas, né? Então, questão 2, né? A gente está na questão 2. Espera aí. Deixa eu apertar o loop aqui. Vamos lá, só um minuto, gente. Aqui, gabarito, linguagem, variação linguística, questão 2. Olha aí, questão 2, letra D mesmo, tá, gente? Por que é letra D? Gente, como vocês falam, a gente viu agora há pouco, né? Peraí, gente. Toda vez eu me enrolo com isso aqui. Vou fazer um negocinho aqui. Tarará. Pronto. Vou voltar aqui para a nossa questão. Né? Estava aqui. Letra D. Perfeito, tá aqui. O emprego de palavras como descrencei e ladineza. Vamos explicar, vamos tentar entender por quê, né, gente? Se a gente for parar para pensar, todas as outras opções, de fato, representam modificações na língua. Mas elas não são modificações específicas da região do qual o texto provém, que é da região de Goiás. Tanto é que são expressões que são familiares para nós, que não somos de Goiás. A gente tem a palavra estranheza e a palavra cegava, que correspondem à norma padrão da língua portuguesa. Então, quase todas as comunidades de fala da língua portuguesa vão utilizar palavras como estranheza e cegava. A gente tem, aí na letra B, um exemplo interessante, né, que é a modificação da regência comparada com a norma padrão. A gente fala a ideia de chegar em casa, mas aí também, além de ser possível utilizar essa construção na norma padrão, ela é uma variação que quase todas as comunidades vão utilizar, né? Ninguém fala assim, fulano chegou à casa. É um uso que é muito restrito a uma norma padrão escrita na língua portuguesa brasileira. A língua portuguesa falada em outros países é um outro problema, né? Que também configuram variações de tipo geográfico. Mas o uso da expressão chegar à casa, fulano chegou à sua casa, chegou à casa, é muito pouco utilizado, muito pouco presente na língua portuguesa falada no Brasil. Então a letra B também é uma coisa que é um ato compartilhado pela maior parte das comunidades de fala brasileiras. Letra C, mesma coisa. Essa dupla negação, né, dizer assim, eu não conheço ninguém, eu nunca fui para lugar nenhum, eu não entendo nadinha do que a professora fala, é um exemplo muito presente no nosso falar brasileiro. Só que essa última aí, especialmente, a letra D, né, a última é a letra E, que também é pela mesma razão, é uma expressão que é bem comum em vários cantos do Brasil. Mas a letra D não. Essas palavras, a presença dessas palavras no texto, né, descrencei, no sentido de perdi a crença, perdi a vontade de ir para a escola, né, perdi o gosto de ir para a escola, e ladineza, no sentido de perícia, né, de ser uma pessoa habilidosa, de demonstrar habilidade, já são vocabulários mais específicos de determinadas comunidades de fala. E o que tudo indica da comunidade de fala da qual o narrador do texto vem. E aí, gente, assim, professor, quer dizer que é só no Goiás que o povo usa essas palavras? Não, essas palavras estão na língua portuguesa. Mas são comunidades mais específicas, que podem ser no Goiás, mas também podem ser em outros cantos, mas são menores. Não são expressões tão comuns, tão compartilhadas, como as expressões da letra A, B, C e E.
B, C e E, principalmente, né? Porque a da letra A mesmo está dentro até da norma padrão. Tá certo? Então, ela causa mais estranheza para quem não é de determinado lugar. E isso é que configura ela como a resposta correta. Tudo bem, galera? Aqui na segunda questão. A galera aí que tentou, a galera que não tentou também tá tranquilo. Estou vendo aqui o chat, beleza. Bom, então vamos lá, então vamos seguir adiante. Vamos aqui para mais uma questão. Então, a segunda questão, que foi a primeira que a gente respondeu, né? Segunda questão, letra D mesmo, aí, como a maior parte de vocês já tinha colocado. Vamos aqui, então, voltar aqui para a questão 4 agora. Eu queria ver com vocês a questão 4. A gente pula aqui a questão 3. Aqui, vamos lá. 4 também, a quarta questão também é uma questão que tem um texto meio longo. Aliás, gente, eu acho que dá para a gente até pular ela para ir logo para 6. Não, vamos fazer a 4 também? Vamos fazer a 4. É porque a 6 e a 7 são bem legais, mas vamos lá. Vamos cuidar aqui da 4. Então aí, questão 4, mais uma vez, é uma questão do Enem de 2017. Assim dá para vocês verem. Tá. E, como eu falei, mais uma vez um texto literário para meio que ali contextualizar o que vai ser perguntado para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. O texto diz o seguinte: naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido, para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na roça. Não demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as narinas e fez a fome se acordar daquela rema letárgica derivada da longa noite de sono. Levei as mãos até a água que corria pela bica feita de bambu e o contato gelado foi de arrepiar. Mas fui em frente e levei as mãos em concha até o rosto. Com o impacto, recuei e me faltou o fôlego por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha na buscação de derrubar a fome e me acercar do aconchego do calor do fogão a lenha. Foi quando dei reparo da figura esguia e discreta de uma senhora, acompanhada de um garoto aparentado uns 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa em proseio íntimo com a dona de casa. Depois de um vigoroso bom dia, de um vaporoso aperto de mãos nas apresentações de praxe, fiquei sabendo que Dona Flor de Maio levava o filho Adão para o tratamento das feridas que pipocavam por seu corpo, provocando pequenas pústulas de bordas avermelhadas. O texto aí é esse aqui, está nessa revista ecológica, né? O texto do autor, da autora é Guião. E vamos lá. O que a questão quer saber a respeito desse texto, então? A questão quer saber isso aqui, gente, ó. A variedade linguística da narrativa desse texto é adequada à descrição dos fatos. Ele está afirmando isso. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas no texto está a serviço da. Então, vamos lá. O vocabulário pelo qual e as expressões que aparecem no texto, que eu acho que vocês perceberam, né, que chamam um pouco a nossa atenção pela diferença do nosso falar cotidiano, eles aparecem aí por quê? Por que vocês acham que isso aparece no texto? Vamos ver aqui as nossas opções. Ele aparece por conta da localização dos eventos de fala, né, no tempo ficcional, para melhor situar que a fala é um texto ficcional. Será que é por isso? Letra B. Composição da verossimilhança do ambiente retratado. O que é verossimilhança, gente? Verossimilhança é a coerência, é quando assim, um texto ele precisa parecer verdadeiro para a gente se acreditar nele. Isso é que é a verossimilhança, é quando o texto ele passa um caráter de convencimento do que a gente está lendo. É diferente, por exemplo, de eu criar um texto aqui falando para vocês do Brasil nos anos 30 e começar a falar, não, porque quando os alienígenas chegaram, aí o Getúlio Vargas foi lá e criou um exército de combate aos alienígenas. Aí eu estou fugindo da verossimilhança, estou fugindo da coerência do texto, da capacidade que o texto tem de convencer vocês. Então, vamos lá, será que a letra B está afirmando que as linguagens, a expressão, né, é utilizada aí para criar exatamente essa coerência, esse convencimento em relação ao ambiente retratado pelo texto, né, que a gente viu que é meio que como se fosse uma roça aí, né?
Será que é a letra B? Vamos aqui para a letra C. Restrição do papel do narrador à observação das cenas relatadas. Será que o uso das expressões que estão nesse texto aí é para mostrar que o narrador ele só está observando o que está acontecendo, ele não está fazendo nada? Será que é esse tipo de narrador que a gente tem nessa história, um narrador observador? Ou será que é um narrador personagem? A letra D, construção mística das personagens femininas pelo autor do texto. Existe aí alguma espécie de mistificação das personagens femininas, ou ele está simplesmente apresentando essas personagens? E a letra E, né? Letra E, olha, variação linguística regional, né? A gente fala E no Nordeste, no Sudeste o pessoal fala E. Eu não sei por que eu dei esse bug aqui, não. Então, caracterização das preferências linguísticas da personagem masculina. Será que a gente está lidando aqui com uma variação social de tipo de gênero? O fato dele ser masculino, né? O personagem ser do sexo masculino, do gênero masculino, caracteriza a fala dele de uma maneira diferente? O que vocês acham, gente? Qual vocês acham que é a melhor das opções aí para a gente? Vamos lá, Hugo, Suiane, Pedro já colocaram letra B, né? A questão da construção de uma certa coerência, de um convencimento do texto, perfeito. Alguém mais gostaria de tentar? Todo mundo vai na D? Ou será que alguém tem uma interpretação diferente dessa questão? Posso dar para vocês o gabarito, então? Beleza, vamos lá então aqui no gabarito rapidão, para a gente poder fazer as últimas duas, que as últimas duas são mais curtinhas, mas elas são bem legais. Então vamos lá. Tá aí, ó. Variação da linguagem, questão 4, letra B, galera. É isso mesmo, tá? A gente percebe que tem várias expressões aqui, né, nesse texto aqui da questão 4, que são expressões que são tipicamente associadas à fala do campo, né? Algo que a gente chama de um falar meio caipira, né? Caipira é uma palavra meio complicada, né? Porque tem um caráter meio pejorativo no falar do campo, mas uma fala camponesa, para a gente deixar mais claro, né? Se você for no interior, na região do interior do Brasil, né, a região que é mais afastada do litoral, e onde você tem uma vida no campo muito presente, esses falares são normalmente muito presentes, né? Então, de fato, a gente percebe que, na questão 4, o narrador, o autor, o autor, ele constrói ali uma série de expressões que a gente associa com o campo para convencer a gente que está lendo o texto de que aquele personagem, de fato, é uma pessoa, um trabalhador rural, um trabalhador do campo. Por isso a ideia de dei reparo, né, foi quando dei reparo na figura esguia e discreta de uma senhora, quando ele fala aqui no início, né, que ele vai falar do frio, né, não demorou nem um tiquinho, e o cheiro intenso do café, acordar daquela rema letárgica, a água da bica de bambu, né, então a gente tem certas experiências de expressões que são utilizadas exatamente para isso, né, para convencer a gente de que a gente está, de fato, lidando com pessoas do campo. Está ouvindo pessoas do campo. Beleza, então letra B, para a nossa questão 4. Vamos aqui para a questão 6. Ela é bem interessante, tá? Ela é mais curtinha, o texto é mais curto, dá para a gente fazer mais rápido ela, que já vão dar 9h50 e vocês vão ter outra aula, né? Então aqui também, o Enem agora, é uma questão do Enem agora de 2016, e aí mais uma vez um texto, o texto dessa vez chama-se Nuances. Ele começa aqui, ó. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Deixa eu subir aqui. E... gravar, quando o ator é de televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que ele não é de televisão. Grávida, em qualquer ocasião. Gestante, em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta, salvar no computador, salvaguardar no exército. Menta, no sorvete, na bala ou no xarope. Na bala aqui, olha uma variação interessante, né, de vocabulário, né? Bala, que a gente normalmente pode chamar de bombom também, né? Aí, então, ele fala menta no sorvete, na bala ou no xarope, hortelã, na horta ou no suco de abacaxi. Peça, quando você vai assistir. Espetáculo, quando você está em cartaz com ele, quando você está atuando, né? É um texto que o Gregório do Vivier publicou aí na Folha de São Paulo, né? Em março de 2014. E aí ele está perguntando o que desse texto, gente? Quer saber isso aqui, ó. O texto trata da diferença de sentido
entre vocábulos, entre palavras, muito parecidas, muito próximas. Essa diferença é apresentada considerando-se a ou as. Então, basicamente, o que a questão está querendo saber é por que existe diferença entre essas palavras que têm um sentido tão parecido. Por que, de acordo com esse texto, tá? Então, ele vai dizer, letra A, alternância na sonoridade. Então, a questão aí é como as palavras são pronunciadas. Letra B, adequação às situações de uso. Então, o que determina o sentido das palavras é o contexto em que elas estão. Letra C, marcação flexível das palavras, ou seja, o fato de que eu estou modificando aquelas partezinhas lá do final da palavra que a gente chama de desinências, né? As flexões, será que é isso? Letra D, grafia da norma padrão da língua. Então, o que vai determinar a diferença aí é como essas palavras são escritas na norma padrão da língua portuguesa. Ou letra E, categorias gramaticais das palavras. O fato de que uma palavra é substantivo e outra é verbo e assim por diante. O que vocês acham, gente, que é a correta aí? Todo mundo foi ligeiro nessa, né? Perfeito, gente, é isso mesmo. Vou mostrar aqui, como de costume, né, o nosso gabarito para a gente ter a certeza, porque é sempre bom, né? Aqui a gente está na questão 6. Vamos lá, questão 6. Variação da linguagem, questão 6, letra B, viu, galera? Isso mesmo. A gente tem na questão 6 a letra B, que é exatamente como ele fala, né? Ele vai trazendo vários contextos em que essas palavras são utilizadas, e aí como muitas vezes o contexto determina qual palavra você vai utilizar. Então o que a gente está tendo aqui é exatamente aquela variação que eu mencionei lá no início da aula, que é uma variação situacional, né? Eu mudo a palavra que eu utilizo dependendo da situação e do contexto em qual eu estou. Tá certo? Então é a letra B mesmo, adequação às situações de uso. Tá certo? E, gente, aqui é a letra, eu acho que já são 9h50, eu vou pegar aqui a lista de frequência, mas ó, a sétima questão, que também é 2016, é uma questão muito parecida. A gente tem esse textinho aqui, chamado Lisboa Aventuras, e aí vai vai brincar com algumas palavras, né? Ó, tomei um expresso, cheguei de foguete. Subi num bonde, desci de um elétrico. Pedi um cafezinho, serviram-me uma bica. Quis comprar meias, só vendiam peúgas. Fui dar a descarga e disparei um autoclisma. Gritei, ó, cara. Responderam-me, opa, positivamente. Positivamente, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É uma questão de intertextualidade aí, com aquele poema do Gonçalves Dias, né, que é o Canto do Exílio. Então, um texto aí, né, a poesia está morta, mas juro que não fui eu, dessa autora aí, Paz. E a gente tem, mais uma vez, uma questão de variação linguística vocabular, né? No texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é um. E aí vocês vão ter que dizer quais são as comunidades de fala aqui envolvidas. A letra A diz o seguinte, né? Falante do português brasileiro, relatando o seu contato na Europa com o português lusitano, ou seja, o português de Portugal. Letra B, imigrante em Lisboa com domínio dos registros formal e informal do português europeu. Letra C, turista europeu com domínio das... Só tem 4 letras. Turista europeu com domínio das 2 variedades do português em visita a Lisboa, ou português com domínio da variedade coloquial da língua falada no Brasil. E aí, o que vocês acham? Qual é o espanto aí, né? Por que há esse espanto, né? Estou vendo que o Hugo, Pedro e Suiane marcaram letra A, a Rita marcou letra D. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, gente, aí eu explico. Não tem problema não, Rita. Se deu diferente, a gente vai entender por quê. Vamos lá rapidinho aqui, gente, porque já tenho que liberar vocês para a próxima aula. Ó, questão 7, ó. Questão 7 é letra A. Por que, gente, que é letra A? Vamos entender por que deu essa diferença para a Rita aí, né, Rita? Não se preocupe, não. Tá aqui, questão 7, né? Por que deu a letra A?
Gente, se vocês perceberem que a variação, ele sempre começa por palavras que a gente utiliza no Brasil. Expresso, bonde, cafezinho, meias, descarga, chamar as pessoas de cara. E ele sempre utiliza palavras que a gente até tem na nossa língua, mas que a gente não usa para esse contexto. Vejam, a palavra foguete para a gente é tipo uma espaçonave. É tipo aquele negócio lá que o abestalhado lá da Amazon voou ontem, ou foi antes de ontem. Para a gente, foguete é aquilo. Aqui, expresso é um trem expresso, um trem de alta velocidade. O bonde, aquele bondinho que a gente vê às vezes na televisão, no Rio de Janeiro, em cidades como Salvador, aí eles chamam de elétrico. Elétrico para a gente é um adjetivo, é a característica de uma coisa. Por exemplo, um carro elétrico. Cafezinho, eles estão chamando de bica. Bica para a gente é aquele canto da casa de onde cai água quando chove. Peugas, então, eu acho que não faz nem parte do nosso vocabulário. Para eles é o mesmo que meias. E o que a gente chama de descarga, né, que a gente, quando vai ao banheiro, dá descarga, eles estão chamando de autoclisma. Então vejam, e chamar alguém de cara para eles é pá. Esse aqui até que a gente tem presente também, por exemplo, acho que é no Rio Grande do Sul, é bar. Mas nem é como cara, né? Mais como se fosse uma interjeição, tipo, oxi, né? Então é outra coisa. Então a gente pode perceber que o que a gente está vendo aí é um falante do português brasileiro, o nosso português, o português que a gente conhece com tanta familiaridade, mostrando, né, como é diferente o português brasileiro do português de Portugal, do português lusitano. Então a letra A vai ser o que expressa de maneira mais coerente, mais correta, esse espanto aqui do texto da questão 7, tá bom? Então aí a questão 7 é a letra A. Beleza, galera? Opa, deu um bug aqui, só um minuto. Vamos voltar. Aí. Bom, gente, então é isso, tá? Bonde das Maravilhas. Pois é, pronto. Os grupos de funk normalmente ficavam conhecidos como bonde, né? Bonde não sei o quê, porque é como se fosse a ideia do bondinho mesmo, da galera pegar aqueles transportezinho, que é tipo um coletivo, né? Tipo um ônibus, só que menorzinho, e normalmente puxado por fiação elétrica, e você colocar essa galera do baile todo no bonde, entendeu? Então é uma variação, deriva daí a ideia, mas já é uma variação social, porque é muito própria de grupos, né? Das comunidades periféricas do Rio de Janeiro, e a galera depois se disseminou com a galera que constrói o funk e pratica, e curte o funk, né? Porque para quem já gosta, independente de qual estrato social, essas expressões vão entrando no nosso vocabulário. Gente, é isso. Deixa eu só ver se eu acho aqui o link de frequência. Porque eu não sei cadê o link de frequência aqui. Eu não sei se o pessoal deu. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pro Thiago passar na próxima aula, vai ter aula com o professor Wellington agora, se eu não me engano. Isso, é com o professor Wellington mesmo. Aí eu peço para o Thiago disponibilizar a frequência das duas aulas, tá? Da nossa, de português, e da do Ellison, tá bom? No mais é isso, gente. Eu espero que tenha sido interessante para vocês essa aula. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá, eu posso passar para os meninos, para o Thiago, para a Cibele, esse material que a gente utilizou nas aulas para vocês terem acesso, tá bom? Olha aí, o Hugo já botou sua presença, foi? Ah, bicho rei danado, é o monitor. Acaba bom. É mesmo, ó. Então, gente, tentem aí marcar para vocês com esse link que o Hugo postou. Se não der certo, eu vou falar com o Thiago mesmo assim, para ele disponibilizar isso aí na próxima aula. E no mais é isso, galera. Muito obrigado por terem aparecido, por terem tirado esse tempinho de vocês aí para poderem estar aqui discutindo um pouquinho as nossas matérias do ensino médio, as nossas questões do Enem, e eu espero que tenha sido bacana para vocês e que isso ajude a vocês a fazer uma prova mais tranquila, tá bom? No mais é isso, aproveitem o restinho de férias de vocês, logo a gente está de volta aí para o nosso segundo semestre. Abração a todos, valeu Suiane, bye bye, valeu Rita já deu uma saída aí, e até mais, galera, vou interromper a gravação aqui, tá? Valeu, Hugo.